In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então na terça-feira da 24ª semana depois de Pentecostes, celebrando Santa Gertrudes. Então, uma grande mística, hein? Vejam só. A ponto de perguntarmos, e hoje existem ainda místicos? A julgar pelas revelações, pelas revelações que nós recebemos, parece que, como nunca, temos místicos sobre o mundo. E, claro que nós temos sempre que nos prevenir, e muito, do misticismo, que não é absolutamente católico, e que, na verdade, não passa de uma não é uma revelação, mas de um obscurecimento que o demônio provoca no meio daquela obra que Deus quer fazer com as suas revelações. Então é preciso ter muito cuidado, muita prudência nisto, né? E não deixar-se o próprio místico de aprender a distinguir e não deixar que o demônio o engane com falsas revelações. Não quer dizer que o místico, o autêntico místico não possa ter a perseguição demoníaca, embora que um místico autêntico e verdadeiro de longe cheira quando a coisa é do inimigo. Claro que sempre o que é preciso fazer é cotejar as revelações com aquilo que é dito e revelado à Santa Igreja. E, então, é nesse sentido que hoje eu queria dizer sobre tudo isso, sim, todos somos chamados a sermos místicos, né? Nesse sentido, de pegarmos aquilo que ensina a Santa Igreja, aquilo que revela as Sagradas Escrituras. Né? Veja, são místicos todos aqueles que sabem ler a realidade segundo Deus. Se nós pensarmos na imensa multidão dos homens que são cegos, que não conseguem enxergar o que acontece nem no mundo, nem na igreja, esses são aqueles envolvidos com o misticismo, e quantos deles realmente envolvidos com misticismos, né? Deixa todos eles atrapalhados pelo demônio, todos eles. Porque o livro das revelações, as Sagradas Escrituras, o Apocalipse, as outras escrituras, enfim, querem falar-nos, querem dizer para nós, abrir para nós, dar para nós a chave de leitura da realidade que nos envolve. Então, sim, estes são os grandes místicos de hoje. Aqueles que conseguem, de fato, identificar a palavra de Deus se realizando. Se realizando na própria vida, se realizando no mundo, se realizando na igreja. Estes são os grandes místicos e verdadeiros místicos de hoje. Quão poucos, quão poucos. Infelizmente, são muito poucos ainda. Lembro daquela palavra de Moisés, quando vieram dizer que 2 que estavam fora lá não estavam profetizando, e ele disse, quisera que todo o povo de Deus profetizasse. Hoje nós devemos dizer, sim, quanto quiséramos que todos fossem místicos, para poderem ver a realidade, sem os enganos do demônio, sem a falsidade do inimigo, mas poder ver claramente a realidade que nos cerca. Tão difícil de abrir os nossos próprios olhos, tão difícil de abrir os olhos dos nossos irmãos. É preciso ser místico. Hoje é preciso ser místico. E, queridos, isso é um dom de Deus. A revelação é
É pura obra de Deus. Pura obra de Deus. Não há duvidar. É coisa que Deus deve fazer. Mas cabe a nós dispormos, abrirmos, procurarmos, desejarmos, pedirmos. Então, sim, com certeza, cabe a nós a oração. A oração a mais profunda, a mais sincera, a mais persistente, a mais contínua, a mais íntima, a mais verdadeira, a que mais procura nos enlaçar verdadeiramente com Deus, com o seu Espírito. Essa parte nos cabe. Sim. Ilumina a oração, ilumina a oração, a pregação, o estudo. Tá? O estudo ilumina a oração. Mas eu tenho medo de falar nisso porque hoje as pessoas pensam que tem que ser eruditas e vão atrás dos eruditos. Né? Quase que voltamos ao tempo dos enciclopedistas. Né? E se admiram e ficam pasmados com pessoas que vão aí, citam grandes autores, vivem citando os mais ilustres homens e os livros mais escondidos. Não, sim, isso também pode até ser. Mas não adianta grande erudição se ela também é um livro fechado, porque não se abre para a realidade, para aquilo que está acontecendo. Esse é o estudo mais profundo que deve ser feito. De conhecer a realidade como ela está aí diante de nós, nos nossos olhos. É preciso, depois de ser ilustrado pelos livros, de aprofundar-se na oração, é preciso a gente ser capaz de ler, de colocar tudo isso, estudo e oração, na realidade, assim como ela está aí. Queridos, Deus é a realidade mais real, mais fundante. Deus é a realidade fundante. O místico é aquele que se liga à realidade mais profunda de tudo, mais verdadeira de tudo, que é o próprio Deus. Então, não adianta muita comunicação virtual se nós não nos ligamos à realidade, que é Deus. Que é também, depois disso, a história, assim como vem sendo feita pelo homem. Então, sim, é preciso conhecer essa realidade, entendeu? E interpretá-la, então, segundo Deus, segundo os estudos, a oração, a revelação divina. É preciso daí iluminar a realidade, ver a realidade, para poder entender o tempo que vivemos, as atitudes que devem ser tomadas, para podermos ter a coragem de colocar essa realidade, dirigir essa realidade segundo a realidade de Deus. E estes são os grandes místicos. Estes é que serão, afinal, os grandes místicos, que nós devemos ser. Tá? Que nós devemos ser. Dê-nos, Deus, a capacidade de cada vez mais conhecer a realidade e dirigi-la para Deus. Fazendo a obra de salvação que tanto os homens necessitam. Sermos estes grandes místicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.